Os corredores de um hospital guardam mais do que histórias de cura e despedidas. Eles escondem segredos que resistem ao tempo, sussurros de outro mundo e presenças que nunca foram embora. Hoje, você será levado a 5 relatos reais e aterrorizantes. Testemunhos de quem esteve cara a cara com o inexplicável. Desde risadas infantis em alas vazias, até sombras que te assombram nas profundezas da noite. Essas histórias irão te mostrar o lado mais obscuro dos hospitais, e esteja preparado para uma viagem ao desconhecido. Mas, cuidado, algumas verdades não podem ser esquecidas. Bem-vindo ao lado sombrio dos corredores hospitalares. Relato 1. A sombra no corredor. Eu nunca fui do tipo que acredita em fantasmas ou coisas do outro mundo. Mas naquela noite no Hospital São Benedito, minha opinião mudou para sempre. Era um plantão calmo, até demais, e eu já estava começando a me sentir entediada. Passei pelo corredor do 3º andar para checar as luzes, só que ele havia sido interditado após um incêndio há anos atrás. Não havia pacientes ali, era só um andar vazio, escuro e empoeirado. Enquanto caminhava, senti uma pressão no ar, como se algo invisível me observasse. Pensei ser coisa da minha cabeça. Foi então que, ao olhar para o final do corredor, percebi uma sombra que estava parada, imóvel, perto da porta de uma das antigas enfermarias. O curioso é que a sombra não parecia ter uma fonte. Não era de alguém nem de um objeto. Era algo que simplesmente estava ali. Tentei me aproximar para ver melhor, mas assim que dei um passo à frente, ela pareceu se mover. Não andou como uma pessoa faria, mas deslizou alguns centímetros mais perto de mim. Meu coração disparou, senti o corpo inteiro gelar. Dei meia volta e comecei a andar rápido, mas cada vez que olhava por cima do ombro, a sombra estava mais perto. Não tinha olhos, não tinha rosto, mas a sensação era de que estava me encarando. Quando cheguei ao elevador, a porta demorou uma eternidade para abrir. E naquele momento ouvi passos atrás de mim. Não olhei. Finalmente, a porta abriu. E quando me virei para entrar, a sombra não estava mais lá. Voltei à sala de enfermagem, tentando convencer a mim mesma de que tinha imaginado tudo. No dia seguinte, contei para uma colega e ela ficou pálida. Disse que não era a primeira vez que alguém via a sombra naquele corredor. Há quem diga que é o espírito de um paciente que morreu no incêndio, preso naquele lugar para sempre. Desde aquela noite, eu nunca mais faço rondas sozinhas no 3º andar. Relato 2. Risada na pediatria. Você já esteve em um hospital infantil vazio à noite? Parece que o silêncio pesa mais ali. Eu trabalhava como segurança no Hospital Esperança e sempre achei o local tranquilo, até aquela noite. A ala da pediatria estava em reforma e meu trabalho era garantir que ninguém entrasse lá. Comecei minha ronda perto das 11 da noite, passando pelos corredores escuros e checando se tudo estava em ordem. Foi quando ouvi pela primeira vez uma risada infantil. Meu coração deu um salto. Parecia estar vindo de um dos quartos à minha esquerda. Peguei minha lanterna e fui até lá, mas não havia nada além de andaimes, plástico cobrindo os móveis e ferramentas deixadas pelos trabalhadores. Continuei andando e de repente ouvi outra risada, desta vez atrás de mim. Eu me virei tão rápido que quase tropecei. Apontando a lanterna, procurei por qualquer sinal de alguém, mas o corredor estava vazio. Minha mente já estava começando a inventar explicações. Talvez fosse o vento, ou até mesmo algum trabalhador que ainda não tinha saído. Mas então vi as marcas.
pequenas mãos impressas no vidro da janela, como se uma criança estivesse pressionando os dedos ali. O vidro estava embaçado por causa do frio e as marcas pareciam frescas. Foi quando senti um frio estranho passar por mim, algo que não consigo explicar. Mais tarde, conversando com os trabalhadores da obra, eles me contaram sobre Samuel, um menino que ficou internado na pediatria por anos antes de falecer. Ele adorava se esconder nos armários e brincar de pega-pega com as enfermeiras. Aparentemente, ele nunca foi embora. Depois daquela noite, me recusei a fazer rondas na pediatria sozinho. Relato 3. A enfermeira que nunca vai embora. Era meu hobby explorar lugares abandonados, até que visitei o antigo Hospital Psiquiátrico São Rafael. As histórias sobre o lugar já eram conhecidas. Vozes nos corredores, portas que batiam sozinha e a famosa lenda da enfermeira fantasma. Eu queria ver com os meus próprios olhos. Cheguei ao lugar com um amigo por volta das 9 da noite. Tudo estava em ruínas, paredes descascadas, vidros quebrados e um cheiro de mofo tão forte que dava vontade de sair correndo. Começamos a explorar, gravando vídeos para o nosso canal. O lugar era realmente assustador, mas até então nada além do esperado. Foi no quarto 14 que as coisas começaram a ficar estranhas. O ambiente estava mais frio ali. E a cama no canto do quarto era a única que parecia arrumada, com um lençol dobrado de forma impecável. Meu amigo riu, dizendo que provavelmente era trabalho de outro explorador querendo assustar os próximos visitantes. Enquanto filmávamos, ouvi algo como um sussurro. Parecia uma mulher murmurando algo que não conseguia entender. Meu amigo não ouviu nada, mas eu estava certo do que tinha escutado. A voz parecia vir da janela. Quando me virei, vi uma mulher. Ela estava com um uniforme antigo de enfermeira, olhando para fora. Pensei que fosse outra pessoa explorando o local. Mas quando perguntei quem era, ela não respondeu. Apenas se virou lentamente e me encarou. Não tinha olhos, só buracos negros no lugar deles. Meu amigo gritou e saiu correndo, mas eu fiquei ali, paralisado. A figura deu um passo na minha direção antes de desaparecer, como se nunca estivesse estado ali. Depois disso, pesquisei sobre o hospital e descobri que uma enfermeira chamada Helena trabalhava lá. Ela era conhecida por sua dedicação aos pacientes, mas tirou a própria vida quando o hospital foi fechado. A partir de então, dizem que ela nunca deixou o local, e eu acredito. Relato 4. O homem do quarto 306. Eu trabalhava como técnico de manutenção em um hospital de médio porte no interior. Uma noite fui chamado para verificar uma falha nas luzes do 6º andar. A equipe disse que o problema parecia estar no quarto 306, onde a lâmpada piscava constantemente. Era tarde e o andar estava quase vazio. Peguei minhas ferramentas e fui até lá. O corredor estava silencioso, exceto pelo zumbido das luzes fluorescentes. Quando cheguei ao 306, vi a luz do quarto piscando de maneira irregular, quase como se alguém estivesse brincando com o interruptor. Entrei no quarto e estava escuro e vazio. Apenas uma cama velha e alguns equipamentos no canto. Subi em uma escada para trocar a lâmpada e, enquanto trabalhava, ouvi o som de passos no corredor. "Tem alguém aí?" perguntei, mas não recebi resposta. Pensei que fosse uma enfermeira passando, mas quando desci da escada, percebi que algo estava errado. O ar estava mais pesado, carregado, como um cheiro de cigarro. Era estranho, porque ninguém fumava no hospital há anos. De repente, senti uma presença. Quando olhei para o reflexo na janela, vi um homem parado atrás de mim.
Ele era alto, vestindo um terno preto antigo, com um chapéu que escondia parte do rosto. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Saí do quarto com pressa e quando contei o que aconteceu para uma enfermeira, ela ficou pálida. Disse que o 306 era conhecido entre os funcionários mais antigos. Décadas atrás, um homem chamado Álvaro morreu ali. Ele era um empresário que sofreu um ataque cardíaco enquanto fumava no quarto. Desde então, vários funcionários relatam sentir sua presença ou ouvir passos quando o quarto estava vazio. Eu nunca mais entrei no 306 à noite. E sempre que preciso passar pelo 6º andar, faço isso o mais rápido possível. A sensação de que alguém está te observando nunca mais saiu da minha mente. Relato 5. O último suspiro. Eu era residente de medicina em um hospital universitário e costumava fazer plantões na ala de UTI. O trabalho era pesado, mas a parte mais difícil era lidar com os pacientes que não resistiam. Uma noite, algo aconteceu que nunca consegui esquecer. Estava acompanhando um caso complicado, um paciente idoso chamado Seu Joaquim, que estava em estado crítico. Ele era um senhor tranquilo, sempre agradecendo a cada procedimento, mesmo os mais dolorosos. Sua família já não tinha esperanças, mas ele insistia em lutar. Naquela noite, Seu Joaquim estava mais fraco do que nunca. Fiquei ao lado dele por alguns minutos segurando sua mão enquanto ele respirava com dificuldade. Ele abriu os olhos e com voz quase inaudível disse: "Está tudo bem, eles vieram me buscar." Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele deu o último suspiro e faleceu. Foi nesse momento que senti algo estranho no quarto. O ar ficou gelado e tive a impressão de que uma sombra passou ao meu lado indo em direção à porta. Quando olhei para a máquina que monitorava os sinais vitais, vi que ela estava funcionando normalmente, mas o gráfico parecia mostrar um batimento, mesmo após sua morte. Fiquei paralisado. O monitor começou a apitar, mas não havia razão para isso. Outro residente entrou para me ajudar. Contei o que aconteceu. Ele me olhou sério e disse: "Isso já aconteceu antes. Alguns pacientes dizem que vem alguém vindo buscá-los e às vezes parece que eles realmente vêm. Desde então, sempre fico com a sensação de que não estamos sozinhos na UTI, especialmente nos momentos finais de cada paciente. É como se algo estivesse esperando silencioso nas sombras." E assim encerramos nossa jornada pelos segredos mais sombrios dos hospitais. Esses corredores, que muitos veem como lugares de esperança, também abrigam ecos de história que nunca deveriam ser esquecidas. Cada risada, cada sombra, cada presença que se manifesta parece nos lembrar de algo importante. A linha entre o nosso mundo e o desconhecido é muito mais fina do que imaginamos. Talvez, da próxima vez que você andar por um corredor vazio ou ouvir um som inexplicável em um hospital, lembre-se dessas histórias. Quem sabe, algo ou alguém também estará te observando. Se você gostou dessas histórias, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E claro, deixe seu relato nos comentários. Talvez você também tenha testemunhado algo que desafia a lógica. Até a próxima, se tiver coragem.